essa mensagem que se encontra no livro de Salmos, no livro de número 51, verso 1. Vamos ler o livro de Salmos 51, verso 1. Amém? Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia, compartilhe. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multiplicação das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu vou ler em 3 versículos para que você possa entender o que o rei Davi quis dizer ao escrever o Salmo 51, logo após que ele caiu em adultério com a Betseba, esposa do seu comandante Uzias, que ele colocou em frente à batalha e foi morto. E aí Natã, a autoridade espiritual daquela época, o profeta, entregou a Davi o pecado que estava oculto aos homens, não, mas oculto aos olhos de Deus. E aqui ele escreve esse salmo como símbolo não de canto, mas também de oração, de arrependimento, da atitude que ele tinha tomado ao tomar a mulher que não era dele, a esposa que Deus não tinha preparado para ele. Não só que apenas de uma pessoa que era obediente a ele, uma pessoa de confiança que faria aquilo que ele mandava, porque obedecer Davi era um grande privilégio. Quando nós começamos a ler os livros de Samuel, no princípio, nós encontramos um povo de Israel que não tinha rei, no meio de tantas as nações que já eram uma monarquia. Israel era um país teocrático. Teocrático por quê? Não havia rei, Deus estava no trono governando. Era conduzido por juízes eram legisladores, homens que conduziam o povo a obedecer a lei, as regras, a lei messiânica, para que eles andassem certo com o estatuto e com a palavra de Deus. E através de andasse certo com o estatuto e com a palavra, fosse um povo abençoado. Então não havia reis, era um país teocrático, onde havia juízes. Chegou um certo momento em Israel que eles pediram um rei. E aí Deus deu, através de Samuel, o profeta da época, o juiz da época, deu Saul. Mas ao longo da história, Saul foi desobediente a Deus. Então Deus vai lá, leva Samuel até a casa de Jessé e ali escolhe um pastor, um músico, um rei, um soldado chamado Davi. Um jovem que foi preparado no anonimato, no oculto. Um jovem que sabia o que era intimidade com Deus. Um jovem que olhar para ele poderia ninguém dar nada pela sua aparência, pela sua força. Mas aquele jovem estava sendo aparado, estava sendo preparado, estava sendo conduzido por Deus. Talvez eu possa estar falando com você nessa noite. Talvez as pessoas olham para você e não dão nada por causa da sua aparência. Talvez as pessoas esperem de todos, pede oração a todos, mas não pede a você porque acha que você não é homem e mulher de Deus. Mas Deus te conhece no seu oculto, quando você ora, você é sincera. Deus conhece o oculto, quando você fala com Deus, você é sincera. Deus conhece o coração e sabe a pureza do seu coração. E sabe como você é por dentro. Porque muitas das vezes o homem vê o exterior, mas não conhece o nosso interior, o nosso coração, os nossos pensamentos. Mas eu louvo a Deus que nós servimos um Deus que conhece o que nós pensamos, conhece o que nós sentimos, sabe como nós somos no oculto, onde ninguém vê. Naqueles momentos difíceis de oração que nós se derramamos na nossa casa. Deus vê você no secreto, homem e mulher de Deus. Deus vê as lágrimas que é derramado sobre os seus olhos. Deus vê a intimidade que você tem com Ele. Talvez você é julgado pela sua casa, pela sua família, porque você está em fase de reconstrução, de restauração, assim como nós estamos em fase de restauração. A cada dia Deus regenera algo no nosso coração, na nossa vida. A cada dia Deus tira algo de nós e coloca algo dele na nossa vida. A cada dia Deus traz uma mudança. Nós somos à base de transformação.
Nós estamos à base de evolução espiritual. A cada dia o Senhor vai nos preparando como um vaso na mão do olheiro. E a cada dia Ele vai nos enchendo. A cada dia o Senhor vai nos moldando. A cada dia o Senhor vai tratando. Assim a nossa vida com Deus. Assim a nossa intimidade com Deus. E assim foi a história de Davi. Davi estava sendo tratado por Deus. Estava sendo moldado por Deus. Estava sendo regenerado por Deus. E mesmo depois que se tornou rei. E mesmo que depois que se tornou um homem conhecido. Um rei famoso. Conhecido por ter derrubado Golias, o filisteu. Ele estava em fase de regeneração. E isso não depende de tempo de igreja. Isso não depende de conhecimento bíblico. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos em fase de evolução espiritual. Deus sempre está tratando, Deus sempre está mudando, Deus sempre está moldando algo em nossas vidas. E muitas vezes as pessoas olham para você, olham para a sua família, olham para mim e procuram uma perfeição. E de repente uma falha que você comete já é um motivo para as pessoas esquecer o que você fez lá atrás. Esquecer que muitas vezes precisou da sua oração. Esquecer que muitas vezes precisou do seu abraço. Que muitas vezes precisou ser ouvida por você. Mas porque muitas vezes as pessoas pesam na balança os erros de outras pessoas do que o bem que as pessoas fez, do que os bens que a pessoa tem feito. Aí Deus escolhe Davi, uma pessoa que foi moldada no oculto, que foi moldado na intimidade, uma pessoa que ninguém dava nada para ele, uma pessoa que as pessoas não conheciam quem era ele, porque na ótica humana ele era imperceptível, era irrelevante. Mas na ótica do céu, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas como Davi, depois de se tornar o segundo rei de Israel, ele também tinha seus erros, ele também tinha suas fraquezas, ele também tinha suas falhas. Aí lembro no Salmo 51, no versículo 3, ele fala assim: eu conheço as minhas transgressões, os meus pecados estão sempre dentro de ti. É como se ele falasse assim, ó: os meus pecados ninguém precisa apontar. As minhas falhas ninguém precisa apontar. Porque eu sei onde eu errei. Eu conheço minhas limitações. Eu sei até onde vai as minhas forças. Não precisa ninguém dizer que eu preciso ser moldado, porque eu preciso ser moldado. Que eu preciso mudar. Que eu preciso a cada dia melhorar. Estamos em fase de evolução espiritual. Ninguém é perfeito. A cada dia o Senhor tem tirado algo. Uma bagagem que nós carregamos, já falei isso. E a cada dia o Senhor tem colocado algo dele nas nossas vidas. Aí Davi fala: eu conheço meus erros, minhas transgressões. Eu pequei. Eu tomei um passo equivocado. Eu fiz algo que não foi de agrado. Mas eu sei disso. Eu sei que eu preciso mudar. Mas eu sei que somente o Senhor pode me julgar. Somente o Senhor pode dizer quem eu sou. Porque só o Senhor me conhece de verdade. Talvez muitas pessoas que estão em volta de você achem que te conhecem de verdade. Talvez os amigos achem que te conhecem de verdade. Talvez a sua família ache que te conhece de verdade. Seus irmãos te conheciam quando você era criança. Quando você estava na fase da inocência. Onde você, junto com a sua família, tinha sonhos, propostas, coisas da adolescência. Porque esses sonhos vão amadurecendo, os propósitos vão amadurecendo. E vai crescendo contigo, gradualmente, evoluindo cada dia. Mas perdemos também muitas coisas lá no caminho por causa do sofrimento, das decepções, dos erros que cometemos, porque isso faz parte da fase do crescimento de todo ser humano. O ser humano erra para crescer, erra para amadurecer, erra para mudar, erra para não voltar mais ao mesmo caminho. Isso faz parte da nossa existência. Mas muitas vezes nem a sua família te conhece, nem as pessoas que estão do seu lado não te conhecem. Quantas mulheres que o marido não conhece? Quantos homens que a mulher não conhece? Quantos filhos que a mãe não conhece? Quantas mães que os próprios filhos ou a mãe não conhecem? Porque muitas vezes você tem guardado muita coisa para você. Coisas que você quer resolver sozinho. Coisas que você não pode compartilhar. Então muitas vezes as pessoas acham que te conhecem. A sua intimidade, o seu coração. Ah, meu Deus, labaçu e canto, labalaçu e canto. Mas só Deus te conhece, homem e mulher de Deus. Só Deus sabe o que você tem que suportar até agora. Só Deus sabe o que você teve que guardar para si até agora. Só Deus sabe aquilo que você teve que esconder até agora. Mas louve e glorifica a Deus, que você serve um Deus que cuida de você. Que não vai deixar você carregar esse sentimento sozinho. Que não vai deixar você entrar nessa luta sozinho. Ele não tem deixado você lutar sozinho, não tem deixado você guerrear sozinho, não tem deixado você caminhar sozinho, não tem deixado você aguentar o peso dessa responsabilidade sozinho. Você não está sozinho. O Senhor tem segurado nas suas mãos.
Por isso que lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Davi, diante de Deus, ele fala: eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados, porque eu não consigo esconder nada do Senhor. Amém? Aí Isaías 51, verso 4 diz assim: contra ti, contra somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Quer dizer, os erros que eu tenho cometido, o que eu tenho guardado no meu coração, é somente contra ti. É somente contra ti. E isso me fere somente a mim. Então é algo que eu tenho que fazer diante de ti. Algo que somente o Senhor pode me ajudar. Ninguém pode me apontar. Porque ninguém me conhece como o Senhor me conhece. Ninguém sabe o que está no meu coração, ou no altar do meu coração, como o Senhor